O truque usado na cena onde Daniel San quebra várias placas de gelo com um só golpe. O acidente com um dos atores durante a filmagem da sequência de abertura. Alguns erros das gravações que acabaram aparecendo na versão final do filme. Como a magia do cinema trouxe um pequeno pedaço do Japão para as filmagens em um estado norte-americano. Porque o segundo Karate Kid não é muito bem avaliado pelos japoneses, o Miyagi da vida real, e o motivo da ausência da personagem Ali, interpretada por Elizabeth Shue. Hoje você vai ver essas e outras curiosidades dos bastidores desse grande clássico da sessão da tarde. Karate Kid 2, A Hora da Verdade continua. A saga dos primeiros filmes de Karate Kid é parcialmente inspirada na vida do roteirista Robert Mark Kamen. Assim como Daniel LaRusso, ele também começou a praticar karatê ainda jovem, depois de levar uma surra. Seu primeiro instrutor era um ex-militar que pregava a violência como o vilão Kreese. Mais tarde, Kamen foi treinar com um professor que mal falava inglês, Meitoku Yagi, que teria sido aluno de ninguém menos do que o próprio criador do estilo de karatê de Okinawa, conhecido como Goju-Ryu, o mestre Shojun Miyagi. O Miyagi da vida real faleceu em 1953, aos 65 anos de idade, mas o personagem interpretado por Pat Morita é na verdade resultado de uma mistura de inspirações, que também inclui Fumio Demura, mestre que atuou como dublê de Morita, e elementos adicionados pelo próprio ator. Dizem que Robert Kamen pensou em incluir outro personagem chamado Webster Miyagi, que seria visto esperando o mestre Nariyoshi Miyagi do lado de fora do prédio do torneio. A reação do mestre do Daniel indicaria que Webster era um familiar ou amigo do passado com quem ele tinha algum problema. A cena acabou sendo descartada por não acrescentar muito à trama. Assim que o primeiro Karate Kid foi lançado, se tornando um sucesso inesperado, a preparação para uma sequência começou quase imediatamente. As ideias mais cogitadas eram mostrar a vingança do vilão Kreese ou o passado do mestre Miyagi. Essa última opção tinha a vantagem de proporcionar uma ambientação diferente no Japão e ainda dar mais destaque ao aclamado Pat Morita. Anos depois, Robert Kamen disse que aproveitou o tema como desculpa para ir ver o professor dele em Okinawa, no Japão. A ideia de filmar na zona rural de Okinawa foi comprometida devido às mudanças na região causadas pela presença de bases militares. Foi decidido que as filmagens aconteceriam no Havaí, devido à proximidade, às paisagens, ao clima similar e também por ter uma grande população de Okinawa. Para criar a vila retratada no filme, foram construídas 7 réplicas de casas da região, junto com uma área de plantações com um tamanho equivalente a 2 campos de futebol. 50 moradores do Havaí nascidos em Okinawa também foram recrutados como figurantes. Elizabeth Shue teria uma cena nesse segundo filme onde a personagem Ali terminaria seu namoro com Daniel. A atriz acabou não participando porque resolveu dar um tempo na carreira para retomar seus estudos na Universidade de Harvard. A ausência acabou sendo explicada em um diálogo rápido em Karate Kid 2. Ela me disse que se apaixonou por um jogador de futebol e ela poderia ter mentido. Shue não gostou nem um pouco do que foi feito com a personagem. She was pissed off at me for a number of years for cutting her out of Karate Kid 2. A história da Ali seria esclarecida só décadas depois, na série Cobra Kai, onde ficou claro que a traição contada pelo protagonista não passou de uma conclusão precipitada do impulsivo Daniel. Diferente do que muita gente pensa, o prólogo, que mostra o que aconteceu logo depois do fim do torneio do filme anterior, não foi filmado para Karate Kid 1. A cena realmente tinha sido escrita para ser o final daquele filme, e isso pode ser provado por essas imagens de um ensaio gravado em 1983 pelo diretor John Avildsen. Nessa época, Kreese seria interpretado por John Glover, o intérprete do pai do Lex Luthor em Smallville. Mais tarde, ele foi substituído por Martin Kove, que teve que ser chamado novamente, junto com outros atores que interpretaram membros do Cobra Kai, para filmar a sequência inicial de Karate Kid 2. A essa altura, Chad McQueen, que interpretou o loiro Dutch, já tinha retornado à sua cor natural de cabelo. Dizem que ele não quis fazer um novo clareamento para uma cena tão curta, e por isso aparece com uma peruca bem evidente em Karate Kid 2. Tentaram disfarçar com um boné, mas sem muito sucesso. Nessa mesma sequência, no momento em que Kreese, descontrolado, tenta dar 2 socos no Miyagi, mas acerta os vidros dos carros, houve um acidente que acabou ferindo o ator. É que nesse tipo de cena, um truque muito usado é colocar pequenos explosivos para rachar o vidro uma fração de segundo antes do impacto.
impacto. Um exemplo é essa cena de Robocop, onde fica visível uma explosão na parte de baixo do vidro antes do impacto do dublê. Segundo Martin Kove, na cena da briga com o Miyagi, o explosivo usado no efeito especial falhou 2 vezes e ele realmente quebrou o vidro com a mão. No dia seguinte, ferido, ele só gravou o momento posterior, retraindo o braço, dessa vez com as mãos cobertas com sangue falso. Depois dessa introdução, Miyagi recebe notícias sobre os problemas de saúde do seu pai e vai para o Japão com Daniel. Na chegada deles, o cenário que representa o aeroporto de Okinawa é na verdade um museu de aviação em Los Angeles. A partir daí, o filme tenta reproduzir as paisagens, hábitos e vestimentas típicas de Okinawa, obviamente de um jeito bem hollywoodiano, com alguns acertos e vários erros que não agradaram muito os japoneses. Mas eu vou falar mais sobre isso daqui a pouco. Se a filmagem fosse em alguns lugares do Brasil, não ia ser fácil não. Com o calor que faz aqui, o figurino teria que ser bem diferente. O negócio é sempre que possível usar roupa básica, respirável, confortável, que evapora o suor mais rápido que um ninja sumido na fumaça, a camiseta do guerreiro moderno, a minha armadura do dia a dia. É claro que eu tô falando da Insider. Tem gente que vem aqui nos comentários e fala: ah, mas é meio caro. Eu não acho. Sabe por quê? Eu também já passei por essa fase de querer a camiseta mais barata. Aí com poucas lavagens ela desbota, a gente começa a usar só em casa, só pra dormir, depois já tem que comprar mais 1, 2, 3 que também não vão durar. O barato, de novo, sai caro. Aí você pesquisa o que fazer pra não desbotar, bota um pouco de sal pra lavar, passa do avesso pra não castigar e só perde tempo. Em vez disso, é muito melhor você pagar um pouco mais por uma roupa que desamassa no corpo, não precisa lavar toda hora, é anti-odor, mais confortável, não desbota fácil e dura anos. Se eu fosse você, eu aproveitava o cupom Painel Nerd, que vai te dar um belo desconto, 12%. E se puder, pega logo um kit, porque assim você ainda vai pagar menos por cada unidade. Vale a pena. Voltando a Karate Kid 2, dizem que Pat Morita, mesmo tendo nascido nos Estados Unidos, fez o que pôde para que a cultura japonesa fosse bem representada na tela. Mas na pesquisa para esse vídeo, eu encontrei várias reclamações sobre imprecisões que parecem ter afetado bastante as avaliações do filme no Japão. Sem querer citar todas as questões polêmicas, alguns apontam falhas na geografia de Okinawa, na dança tradicional, nos nomes de personagens e até no castelo, que no filme é uma pintura, um efeito matte painting, e parece ter mais características ocidentais do que orientais. Outros erros foram apontados na sequência da cerimônia do chá, como as unhas longas da Kumiko, o uso do colar, o cabelo meio arrepiado e vários outros detalhes que pra gente podem parecer bobagem, mas pra quem entende parecem muito inadequados. Mesmo assim, alguns veem Karate Kid 2 como um filme mais respeitoso com o Japão do que a média entre as produções de Hollywood. Segunda Guerra Mundial? 15 mil americanos mortos em 10 dias. 150 mil de Okinawa e japoneses. Eu costumo dizer que todo grande filme tem erros de gravações. Eu separei alguns pra mostrar aqui. Na cena onde Chozen tenta levar vantagem comprando vegetais dos aldeões, Daniel descobre que ele usa pesos falsos, tão leves e frágeis que ele consegue quebrar sem fazer muita força com as mãos. Isso não faz sentido, porque pesos leves dão a vantagem pra quem tá vendendo, não pro vilão, que precisaria usar mais pesos na balança e acabaria pagando um valor maior. Na cena do treinamento, Daniel aparece em uma plataforma seca, cai na água e na volta ela aparece molhada antes dele pisar, o que indica que provavelmente fizeram mais de uma tomada. A roupa dele também seca bastante entre um corte e outro. Quando Daniel e Kumiko veem a tempestade chegando e saem pela porta, fica bem claro que o vento não é natural, já que as árvores à direita quase não balançam, enquanto do lado esquerdo o movimento é intenso, provavelmente causado por um grande ventilador. Uma das cenas mais lembradas do filme é aquela em que Daniel quebra 6 blocos de gelo com um único golpe. O ator Ralph Macchio explicou como ela foi feita. Segundo ele, havia realmente blocos de gelo e o golpe doeu. Alguns blocos eram feitos de acrílico ou outro material plástico, usados na parte onde o golpe ia parar. A produção preparou o gelo antes, fazendo marcações em partes que quebrariam mais facilmente. Às vezes chegavam a quebrar antes da hora,
quando posicionavam as placas e levava um tempo para preparar tudo de novo. Matthew teve que repetir algumas vezes, então ele começou fazendo golpes com a lateral da mão, onde dói mais, mas depois passou a girar a mão disfarçadamente para bater com a palma, o que pode ser percebido olhando quadro a quadro. O ator Danny Kamekona, que interpretou o vilão Sato, era um velho amigo de Pat Morita, que convidou Kamekona para o papel. Nobu McCarthy, a Yuki, já tinha trabalhado com Pat Morita na série Happy Days. Tamlin Tomita, a Kumiko, nasceu em Okinawa e estreou no cinema em Karate Kid 2. Tomita e McCarthy ficaram muito amigas e trabalharam juntas também no filme brasileiro Gaijin, Ama-me Como Sou. McCarthy faleceu devido a um aneurisma aos 67 anos, enquanto filmava no Brasil. O produtor Jerry Weintraub era amigo de George Bush e convidou ele para ver o set de filmagens. A produção teve que construir um heliporto de última hora para que o então vice-presidente dos Estados Unidos pudesse pousar no Havaí. Karate Kid 2, assim como o primeiro e o terceiro filme, foi dirigido por John Avildsen, cineasta que ganhou um Oscar por Rocky, um Lutador. Provavelmente por isso, as duas franquias têm alguns pontos em comum, como o fato de terem trilhas sonoras marcantes compostas por Bill Conti. Curiosamente, algumas canções populares foram trocadas de uma franquia para outra. A música You're the Best do primeiro Karate Kid, interpretada por Joe Esposito, foi composta originalmente para Rocky 3, e é por isso que a letra tem um verso que diz "A história se repete". Já a canção Glory of Love, interpretada por Peter Cetera, foi escrita para Rocky 4, mas dizem que Stallone rejeitou a música. Como o quarto filme do Rocky é mais focado na ação, Glory of Love acabou combinando mais com Karate Kid 2 e recebeu até uma indicação ao Oscar de melhor canção original. Karate Kid 2 recebeu críticas mistas, mas foi um grande sucesso comercial. Com um orçamento de pouco menos de 13 milhões de dólares, arrecadou mais do que o primeiro filme, atingindo nas bilheterias cerca de 115 milhões. O filme virou videogame e gerou mais duas continuações, com a qualidade caindo a cada filme. Em 2010, a franquia voltou a ter destaque com uma espécie de remake, estrelado por Jaden Smith e Jackie Chan. Mas o maior presente para os fãs dos primeiros filmes chegou em 2018, com a série Cobra Kai, que trouxe de volta Daniel LaRusso e Johnny Lawrence mais maduros, além de outros personagens clássicos. E no momento desse vídeo, já foi divulgado o filme Karate Kid Lendas, que vai unir personagens do remake com os dos filmes originais. Para quem é fã da franquia, parece imperdível. O Painel Nerd agradece ao primeiro apoiador do recém-criado clube de membros do canal, o mestre dos truques Daniel Gonçalves, que eu brinco que agora é o nosso sócio fundador. Se você também quiser apoiar o meu trabalho, ter acesso a conteúdos antecipados, exclusivos e outros benefícios, é só clicar no botão Seja Membro, que ali tá tudo bem explicado. E aí, gostou do vídeo? Então deixa seu comentário aqui embaixo. Não esquece de deixar seu like ou dislike, o importante é participar. Um grande abraço e até a próxima!